Fala pessoal, bem-vindos ao seu mais novo canal voltado à preparação para concursos públicos, o Extremes Concursos. Eu me chamo Mário, vou estar aqui tratando com vocês sobre a Lei de Execução Penal voltada para a Polícia Penal do Estado do Ceará. Vamos lá, vamos tratar sobre a LEP. Do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. O artigo 1º da LEP, pessoal, nos traz dois grandes objetivos desta lei, que são efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Vamos fazer uma análise do que mais importante tem esse artigo 1º para fins de prova. Pessoal, quando a LEP nos traz que é efetivar as disposições de sentença, aqui vai abranger tanto a sentença condenatória, quanto a sentença absolutória imprópria. Sentença absolutória imprópria, que é aquela que aplica medida de segurança ao inimputável. Aplica medida de segurança. Já caiu em prova, pessoal. A LEP aplica-se ao menor de 18 anos que pratica um ato infracional. É possível a aplicação da LEP ao menor de 18 anos, que pratica ato infracional, se submete aos ditames da LEP? Resposta é não, pessoal. O menor de 18 anos que pratica um ato infracional, a ele aplica-se o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda nessa parte introdutória, cumpre ressaltar que a pena tem um caráter tríplice ou uma tríplice finalidade. Tríplice finalidade da pena. Tríplice finalidade da pena. A pena tem a finalidade retributiva, finalidade preventiva, e finalidade reeducativa ou ressocializadora. Finalidade reeducativa. Finalidade retributiva da pena, pessoal, nada mais é que fazer com que o criminoso pague pelo mal causado pelo cometimento do crime. Essa é a finalidade retributiva. Finalidade preventiva visa evitar a prática de novos crimes e evitar a reincidência. E a finalidade reeducativa ou ressocializadora é de reintegrar o condenado ao convívio social. Então, essa é a tríplice finalidade da pena. O artigo 2º nos traz o princípio da jurisdicionalidade. Princípio da jurisdicionalidade. Jurisdicionalidade. E nesse sentido, haverá um juiz específico com uma competência específica para tratar sobre a execução penal, que é o juiz da execução, que atua junto à Vara de Execuções Penais, a VEP. Tudo bem?
Parágrafo único afirma que a LEP ela é aplicável também ao preso oriundo da Justiça Eleitoral, preso da Justiça Eleitoral e também o preso da Justiça Militar. Preso da Justiça Militar. Quando recolhidos a um presídio comum, a um estabelecimento ordinário. É isso que nos traz o parágrafo único. Vejamos, que afirma que esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório, e ao condenado pela justiça eleitoral ou justiça militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, um presídio comum. Então, a LEP se aplica ao preso oriundo da justiça eleitoral, justiça militar e ao preso provisório. Pergunta de prova. É possível a aplicação da LEP a um preso militar, mas que cumpre pena em um presídio militar? Porque aqui esse parágrafo único afirma que o preso militar que cumpre pena em um estabelecimento prisional comum, um presídio comum, a ele aplica-se a LEP. Mas e o preso militar que cumpre pena em um presídio militar? Segundo o STF, é possível sim a aplicação da LEP ao preso militar que cumpre pena em presídio militar, no que a lei castrense, no que a lei militar for omissa. Então, vamos fazer essa observação. Ao preso oriundo da justiça militar, mas que cumpre pena em presídio militar, a LEP também é aplicável, mas no que ela for omissa. No que ela for omissa. Vamos também, pessoal, comentar essa súmula 192 do STJ, que afirma que compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. O que essa súmula nos traz? Pessoal, o preso ele pode ter sido condenado por um crime de competência da Justiça Federal. Por exemplo, o crime de contrabando é um crime de competência da Justiça Federal. Mas ele pode cumprir sua pena em um presídio estadual. Então, quem será o juiz competente nesse caso? Ele praticou um crime da Justiça Federal e foi condenado pela Justiça Federal, mas se encontra recolhido em um presídio estadual. Quem é o juiz competente para executar essa pena? Quem é o juiz da execução? Segundo a súmula 192, é o juiz do estabelecimento prisional, ao qual compete a execução da pena. Se o preso, embora tenha cometido um crime da Justiça Federal, encontra-se preso em um presídio estadual, vai competir ao juiz da execução do Estado. Tudo bem? A recíproca também é verdadeira. Se um preso que pratica um crime de competência da Justiça Estadual, mas ele é recolhido a um presídio federal, quem será o juiz competente? Nesse caso vai ser o juiz federal. Então, ao fim e ao cabo, o que importa é onde o sujeito se encontra cumprindo pena. Se presídio estadual, independentemente do crime que ele cometeu, será o juiz estadual competente para fins de execução penal. Da mesma forma, se ele cumpre pena em um presídio federal, o juiz competente da execução será o juiz federal. Ficou claro? Vamos avançar. A LEP, pessoal. A LEP. Ela não se aplica somente à pena privativa de liberdade. A LEP, ela se aplica ao gênero sanção penal. Sanção penal, que é um gênero no qual decorrem a pena e a medida de segurança.
Pena e a medida de segurança. E a pena não se limita à pena privativa de liberdade. A pena pode ser pena privativa de liberdade, PPL, pena restritiva de direitos ou pena de multa. Já a medida de segurança pode ser uma medida detentiva, ou medida restritiva. Então, a LEP ela se aplica ao gênero sanção penal. Vamos avançar, pessoal. Artigo 3º. O artigo 3º nos traz o princípio da legalidade aplicável à execução penal. Nos traz o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. E o que esse princípio nos traz, pessoal? O princípio da legalidade na execução penal nos traz que o preso ele não pode ser submetido a nenhum tratamento que não esteja previsto em lei ou na sentença. Esse é o princípio da legalidade. E o parágrafo único nos traz o princípio da igualdade. Princípio da igualdade. E nos traz que não pode haver discriminação em razão de condição racial, social, religiosa ou política. Então, não pode haver tratamento em razão de origem racial, condição social, viés religioso ou político. E cumpre destacar que a Constituição Federal de 88 nos traz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos em razão do gênero, idade e natureza do delito. Tudo bem? O artigo 4º, pessoal, nos traz que o Estado ele deve recorrer à cooperação da comunidade para fins de execução da pena, uma vez que a Constituição Federal veda penas de caráter perpétuo. Então, por mais longa que seja a pena de um sentenciado, é possível, com certeza, ele voltará a convívio social. Então, a sociedade faz parte da execução penal. Então, é isso que o artigo 4º nos traz. Vamos fixar o conhecimento e ver como esse tema foi cobrado em prova. Questão número 1, Fundatec, Policial Penal 2022. Com amparo na Lei nº 7.210, de 84, que institui a Lei de Execuções Penais, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta, pessoal. É interessante que nesse ponto da aula vocês pausem o vídeo, tentem fazer a questão e só depois verifiquem aí os comentários a serem feitos. Alternativa A. A Lei de Execução Penal não se aplicará. Muito cuidado com o não em prova. A Lei de Execução Penal não se aplicará igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando o preso provisório estiver recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Pessoal, esse já é o gabarito da nossa questão, é a incorreta. Quando a questão afirma que não se aplicará a LEP ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar, ela contraria o dispositivo do parágrafo único, pessoal. Então já encontramos o gabarito. Mas vamos ver os demais itens. Alternativa B. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Perfeito, pessoal.
Perfeito. É um dos grandes dois objetivos da LEP. Como ele quer incorreta, não é este o gabarito. Alternativa C. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Ele cobrou aqueles dois princípios, o princípio da legalidade e o princípio da igualdade. Questão correta. Item D. A execução penal tem por objetivo proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Perfeito. Outro objetivo fundamental da LEP. O item E. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Correto, o artigo 4º da LEP, pessoal. Então, gabarito, item A. Vamos a uma próxima questão. Questão do CESP-SEBRASP, Policial Penal Federal 2021. Quanto à jurisdicionalização da execução penal, julgue os itens a seguir. Em seu aspecto jurisdicional, a intervenção do juiz da execução se esgotará com o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, sendo os demais atos meramente administrativos. Pessoal, questão errada. Pelo contrário, quando fala aqui que o juiz da execução se esgota com o trânsito em julgado, não. Na verdade, várias atribuições do juiz da execução se iniciam com o trânsito em julgado. E ainda, quando fala aqui que os demais atos são meramente administrativos, embora o diretor do presídio pratique vários atos administrativos, alguns atos são sujeitos à jurisdição, como, por exemplo, a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, RDD, que vamos tratar em aula própria. Então, questão 2, questão errada. Pessoal, por hoje é só. Começamos o estudo da Lei de Execução Penal. Na próxima aula vamos avançar no tema. Perseverem nos estudos, só não passem em concurso quem desiste. Eu já estive aí do lado de vocês. Fé em Deus, até a próxima.